Você acredita que toma suas próprias decisões? Você acredita que as escolhas que você faz no trabalho, no relacionamento, com o dinheiro, são suas conscientemente e livres? A ciência diz que não. E eu não estou falando de teoria conspiratória, não. Eu estou falando de um dos estudos mais replicados da neurociência moderna, feito pelo biólogo celular Bruce Lipton, que mostrou que cerca de 95% do nosso comportamento é gerado pelo subconsciente. 95%. Isso. E o que isso significa, Liliane? Significa que aqueles 5% que você chama de eu, que planeja, que reflete, que decide conscientemente, ele nada mais é que está reativamente respondendo ao que o seu subconsciente já decidiu, processou e julgou. Nos próximos minutos, você vai entender como esse sistema funciona e o que você pode fazer com essa informação. Você já prometeu para si mesmo que você ia mudar alguma coisa e no fim você não mudou? Você já jurou que dessa vez aquele relacionamento ia ser diferente e depois o padrão se repetiu novamente? Você já tomou uma decisão racional, fez planilha, pesquisou, concluiu que era a coisa certa a se fazer e mesmo assim você se sabotou? Isso não é falta de compromisso. Isso é o seu subconsciente sobrescrevendo sobre o seu consciente. É como você tentar mover uma pedra e do outro lado alguém está com um guindaste. Você pode fazer a força que quiser, mas você não vai ganhar na força. Você precisa entender como que o guindaste funciona. Vou deixar mais fácil para vocês. Pensa num iceberg. A parte visível do iceberg, aquela que está acima da água, é o seu consciente, 5% do iceberg. A parte enorme que está submersa, invisível, é o seu subconsciente, 95% do iceberg. O Titanic, quando ele coincidiu com o iceberg, ele não bateu naquela parte visível. Ele bateu naquela que estava lá embaixo, aquela que ninguém via. O Bruce Lipton, em A Biologia da Crença, ele explica que a mente subconsciente é um processador de hábitos. Ela absorve padrões repetitivos e os automatiza. Assim como você aprende a andar de bicicleta e depois nunca mais pensa nos movimentos, você simplesmente anda de bicicleta. O problema é que, junto com os hábitos úteis, ela automatiza também as crenças limitantes, os mecanismos de defesa e os padrões disfuncionais. E os executa com a mesma eficiência, sem questionar se ainda fazem sentido ou não. Em prática, quando você está num conflito, a resposta que você dá, ela não é uma resposta calculada, ela é uma resposta automática. É o seu subconsciente respondendo com um padrão que você aprendeu lá atrás. E quando você sabota uma oportunidade, não é por preguiça. É o seu subconsciente protegendo você de uma situação que em algum momento da sua vida foi associada a perigo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre o subconsciente. O subconsciente, ele é incrivelmente poderoso, mas ele tem uma limitação enorme. Ele simplesmente não distingue o que é real do que é imaginado. Ele não distingue passado e presente. Ele não distingue ameaça real de ameaça percebida. Isso é ao mesmo tempo que o maior problema e a maior oportunidade. É um problema porque você continua reagindo a ameaças do passado como se fossem reais, como se fossem presentes. Mas é uma oportunidade, porque
Se ele não distingue o que é real do que é imaginado, você pode usá-lo ao seu favor. Você pode reprogramar o seu subconsciente, não pela força de vontade, mas pela repetição emocional consistente. Pela criação de novas experiências emocionais que sejam mais fortes do que aquelas antigas, aquelas que ficaram no passado. Pela mudança do ambiente interno, que é o que o Joe Dispenza chama-se de tornar-se sobrenatural. Aprender a produzir no corpo uma emoção futura no momento presente. Isso é o que você aprende a fazer aqui nessa série, aqui no Arquiteto de Si Mesmo. E hoje eu trouxe mais um exercício para vocês, que se chama o Observador Interno. Então, durante os próximos 3 dias, o seu único trabalho vai ser esse. Toda vez que você tomar alguma decisão, qualquer uma que seja, pequena, grande, você vai se perguntar para si mesmo em seguida: essa decisão veio do meu medo ou da minha visão? Não precisa mudar nada agora, tá? Você só observa e nomeia. Porque o primeiro passo para reprogramar o subconsciente é desenvolver um músculo da consciência. É a capacidade de perceber o que estava acontecendo no automático. E isso a gente vai fazer com o tempo. Você não pode mudar aquilo que você simplesmente não percebe. E você não percebe o que nunca foi ensinado a observar. E esse exercício, ele começa a criar esse músculo em você. Anota num caderno, ao final de cada dia, quantas decisões hoje vieram do medo? Quantas decisões hoje vieram da minha visão? E em 3 dias você vai se surpreender com o que você vai encontrar. Esse exercício, ele é muito poderoso e ele vai trabalhar em você esse músculo, porque 95% de todas as nossas decisões, elas são automáticas pelo subconsciente. Mas o subconsciente, ele pode ser reprogramado e o primeiro passo é a consciência. Você não pode lutar contra o seu subconsciente. Você precisa aprender a falar a língua dele. E é isso que essa série ensina. Então, na próxima aula, eu vou te mostrar como o cérebro literalmente muda a partir dos pensamentos que você repete. E o porquê isso é a melhor notícia que você pode receber hoje. Então, se você gostou dessa aula, clica no sininho, se inscreva para você não perder os próximos capítulos, as próximas aulas dessa série. Curte, compartilha e envia para aquele seu amigo que vive se sabotando, que quer mudar, mas não consegue, que quer um relacionamento novo, mas não consegue. Manda para ele, porque essa série pode transformar a vida dele. E olha que gostoso, você vai ser a sementinha que plantou isso. Então, vamos semear o conhecimento na vida das pessoas. Então, arquiteto, eu te aguardo na próxima aula e que vocês não esqueçam de fazer todos os exercícios, tá? Beijo, te espero na próxima aula, arquiteto.